Coordenadora do Grupo de Cultura Afroblack, Camila Marques, membro do Grupo de Cultura Afroblack, poeta e escritor Maurício Clichê, são os nossos convidados nesta manhã da sexta-feira. Camila, tudo bem? Bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todo mundo que se encontra aqui. Maurício, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, eu queria agradecer ao convite que a Camila fez para participar da entrevista, queria agradecer também a equipe por abrir o espaço e estamos aqui. Que bom. A gente está feliz de receber vocês nessa pauta que é super importante, essa Semana da Consciência Negra. E antes de falarmos, enfim, do movimento, da semana, do impacto para os movimentos, conta pra gente um pouquinho o que é esse grupo de cultura Afroblack aqui da cidade. Bom, o Grupo Afroblack, então, já tem 4 anos que ele atua aqui na cidade e ele nasceu de uma necessidade dos jovens se expressar, né, dos nossos talentos, porque quando a gente fala de cultura, a gente se atém mais ao tradicional. E os jovens também têm que se expressar, né, dentro dessa cultura. E são muito criativos, né? Isso que a gente tem o Maurício aqui, que foi o nosso... foi contemplado no edital do governo do estado. Isso. E com a poesia Ervas Daninha, que comemorou o cinquentenário de Zumbi do Palmares. Então, foi 2 beneficiários, né? E aqui do estado, sim. E o Maurício foi um deles. Então, essa necessidade dos jovens se expressar dentro da cultura, né? Da gente trazer aqui o hip-hop, da gente trazer essas poesias, da gente trazer os jovens para dentro e ele se identificar. Então, o Grupo Afroblack, ele nasce disso. E ele vem aí com uma linguagem totalmente diferente, né? Chega de corrente, chega de grilhões, agora é realmente a cultura, jovens expressando, porque a gente entende também que eles são o nosso novo mundo. Como é que se dão as atividades? Bom, o Afroblack, ele é um grupo mais de empoderamento, né? Então, a gente tem, sim, os nossos slams, a gente tem nossas rodas de conversas, a gente tem o nosso grupo de dança infantil que retorna agora ano que vem, porque a gente deu aquela pausada por causa da pandemia, a gente conseguiu estar estruturando e voltando agora esse ano. E a gente também tem... né, as palestras de colégio. Hoje também a gente está com o pessoal lá na EMEI, gente pequena. Então, a gente trabalha muito essa questão do jovem mesmo, das crianças, para poderem entender o que é diferente. E o diferente não é ruim, ele é bom. Semana da Consciência Negra, trazendo agora para a pauta aqui que motivou nossa produção a trazê-los na bancada como representantes desse grupo que fomenta essa pauta aqui em Lajeado e na região. De que forma a gente se vale desta semana para trazer discussões? E se eu perguntasse para vocês qual é a discussão que não pode ficar de fora desta Semana de Consciência Negra nos dias atuais, qual que é o tópico? Preconceito, né, Maurício? Eu acredito que a gente, no Brasil, tem um problema histórico que a gente precisa superar, que é o problema da linha de cor. É um problema que ele é debatido aqui no Brasil e no mundo inteiro há pelo menos 100 anos, mais de 100 anos, na verdade. E a gente não vai conseguir avançar enquanto nação, a gente não vai conseguir avançar enquanto comunidade, enquanto a gente não superar esse problema, que é um problema de inserção das comunidades que tiveram a sua participação política excluída da sociedade civil. Quando a Camila fala de trazer os jovens, de trazer a juventude, no grupo no qual eu me enquadro, a gente fala de trazer essa tradição, de trazer a cultura, mas de pensar um futuro, de pensar uma possibilidade para a nossa comunidade. Uma coisa que até pouco tempo atrás era impossível, e só foi possível por causa de uma organização que aconteceu, de quem veio antes, e que a gente precisa continuar nesse momento. Qual é, dentro dessa temática, né, dentro dessa abordagem, qual é o desafio dos dias de hoje? A sociedade ainda olha para essa linha de cor que tu te refere, ainda separa? Qual é a realidade? O que vocês sentem no dia a dia? Bom, tem sim, né? A gente, infelizmente, está tendo bastante
notícias de casos de injúrias e casos, principalmente nas instituições de ensino, né? Porque a gente tem ainda uma visão, né, de separar as pessoas tipo por cor, realmente, né? Então é bem complicado se trabalhar isso, e o Afroblack ele vem trabalhando bastante essa questão, né? Bastante para dizer que em 2022 isso não cabe mais, né? Acabou, e a gente tem que também ter uma linha do que é eu poder falar o que eu acho sem magoar o outro, né? Então essa é a questão hoje que a gente está trabalhando demais. Até às vezes a gente pensa que a gente está caminhando aí para um retrocesso disso aí, porque a gente teve um avanço muito grande, né? E agora a gente tem que estar de novo conversando, de novo colocando isso. E infelizmente, um trabalhinho que a gente faz de formiguinha, e a gente faz, né? O Afroblack está aí para ajudar realmente, para que a gente chegue a um patamar de realmente igualdade, né? De realmente a gente não ter que estar precisando do mês de novembro para estar com uma consciência negra. O ideal de tudo isso seria uma consciência humana, mas para ter uma consciência humana, quantas consciências negras a gente vai precisar ainda para as pessoas colocarem a cabeça que não há desigualdade por cor da pele. Nós somos todos somos iguais, mas até isso a gente continua trabalhando. A gente nota que os governos eles têm muitas políticas dessa conscientização, mas parece que isso não está sendo suficiente. O que vocês acham? Qual é o avanço que a gente precisa... Por qual avanço que a gente precisa passar ainda para superar essa barreira? Eu acho que, como a estrutura governamental e as empresas elas têm maior capacidade de se expor na mídia, a gente acaba tendo uma visão um pouco distorcida dessa questão. Muitas vezes parece que essa transformação ela vem de cima para baixo, que ela é imposta pelos governos através de lei, quando na verdade não. Na verdade, isso é uma luta histórica que acontece nas comunidades, acontece no chão de fábrica, no chão de loja, por aqueles que estão todo dia trabalhando, que estão ali, que estão na comunidade, que estão no mercado, que estão na rua, falando, conversando com os seus iguais. É assim que a gente transforma, é assim que sempre foram transformadas as questões sociais. É assim que continuam sendo transformadas. Hoje em dia a gente tem a inserção das redes sociais, a gente consegue travar essa batalha por ali também, a gente tem um pouco mais de alcance na mídia, mas a luta continua acontecendo no dia a dia. A luta continua acontecendo nesse sentido. A gente precisa de mais gente se organizando, a gente precisa de mais gente entrando em coletivos, de mais gente entrando em associações, em partidos, que seja onde a pessoa se sentir confortável para travar essa luta, que ela se sente tocada. Num coletivo LGBT, num coletivo negro, porque todas essas questões elas estão no mesmo espectro da nossa sociedade. É só assim que a gente vai transformar. A gente precisa estar aqui cobrando para que o governo dê uma resposta, para que as empresas deem uma resposta de inserção de negros no campo político, de inserção de negros em altos cargos de empresas, para que aí a gente veja uma transformação a longo prazo. O quadro de hoje ele é o Sem Preconceito, né? E essa pauta foi fomentada para a gente usar essa semana dentro desta temática. Talvez nunca se falou tanto quanto em espaços abertos como esse que a gente está vivendo aqui, para ilustrar, e eu dizia lá na abertura do programa, para ilustrar que não basta só eu me isentar, né? Eu não sou racista, né? Eu não sou racista, então o resto que caminhe como quiser, né? E aí eu quero perguntar... E outra frase que a gente ouve muito é... Mas agora também tudo é racismo? Mas agora também tudo... Se fosse a pauta da mulher, tudo é mimimi? Como que a gente descreve para nossa audiência que algum dia... talvez falou essa frase, ou ouviu alguém falar, agora parece que tudo é racismo. O que é o racismo e se vocês já foram vítimas na prática? Por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes a gente é vítima do racismo ou de outro preconceito e a gente está tão inserido nesse movimento que a gente não se dá conta e não se identifica como vítima daquela ação. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, o racismo, hoje a gente fala de um racismo velado, né? Porque é diferente. Hoje ninguém vai olhar para tua cara e dizer, tu é preto, eu não quero chegar perto de ti. Não funciona assim. Não é mais assim hoje, porque isso não cabe, essas falas não cabem mais. O que acontece, simplesmente, se tu está sentado em um lugar, outro pega, levanta,
não fica perto. Ele é mais sutil, né? Exatamente. Ele parece ser mais sutil. Ainda tem mas casos, não é. né, Camila? Ainda tem bastante casos que acontecem, né? Exatamente. Mas no geral, assim... Exatamente. E as formas mais cruéis de racismo, assim, de realmente injúria racial, infelizmente, a gente ainda tem um grande excedente do nosso, da nossa juventude. Porque, sim, eles falam sem pudor, eles chegam e realmente falam. Hoje, os adultos, eles não vão falar isso, até porque a gente sabe que isso é cadeia. Então, não tem mais isso. É aquele olhar, entendeu? Um exemplo, se tu tá no comércio e tem uma atendente negra, tu vai conferir teu troco para ver se realmente está certo. Ou vai contar aquelas moedinhas que, geralmente, você não conta, né? Mas é toda essa não gosto de falar sutileza, mas infelizmente isso que acontece e a gente nota. Pessoas pretas, elas notam porque elas não são tratadas igual. Então, quando a gente fala que você quer ser tratado igual, é diferente do que eu preciso de tem umas roupas lá no meu guarda-roupa, eu vou tirar, vou te dar. Não, não é isso. A gente não quer isso, a gente quer igualdade de tratamento, igualdade na hora de tu enviar um currículo, igualdade de oportunidades. Né? E é isso que a gente vem lutando, porque hoje a gente ainda tem uma maioria homens brancos recebendo muito mais do que mulheres, aí depois a gente tem homens pretos recebendo um pouco mais, que é um pouco menos que os homens brancos, e muito menos as mulheres pretas que ainda estão em cargo de servidão. Então, a gente tem muita coisa ainda para trabalhar. Realmente, a gente tem leis para isso, só que a lei ela só funciona quando tu cobra. Né? Se tu não cobrar, e outra, tu tem que ter a consciência que tu precisa cobrar. Não adianta a gente botar uma lei lá, fazer uma lei no papel, assinar, ponto, passa pela Câmara, ter uma lei. E aí? Como é que se faz? Aí entra os movimentos. E assim como o Maurício falou, sim, a gente precisa procurar esses movimentos, a gente precisa fortificar esses movimentos, porque eles são a voz de uma sociedade. Interessante, né, Aline? Porque nós entrevistamos há cerca de 2, 3 meses o Sérgio, lá de Sérgio Rosa, Venâncio, né? Lá de Venâncio. E ele é ator também, é um ator negro que circula por todo o estado, por todo o sul do Brasil, com peças de teatro, é escritor também. E a fala dele é exatamente idêntica à fala da Camila. O negro não quer doação, o negro não quer presente, o negro quer oportunidade. E, além da inserção, ele quer oportunidade para mostrar o potencial. Porque muita gente desconfia do potencial do negro. E o negro tem um potencial gigantesco. Igual. O potencial produtivo, para a gente ilustrar aqui, fazer uma comparação, e o potencial que o negro tem e algumas aptidões, ele supera a outra camada incrivelmente. Só que ele não tem oportunidade. E é aí que a gente lastima, e é aí que a gente lamenta, Maurício. Eu acredito que o Brasil ele se encaixa num contexto que ele é a democracia do povo escolhido. O Brasil ele foi construído enquanto uma colônia para servir aos interesses de uma classe dominante branca, e esse efeito, essa situação ela gera um efeito até hoje no nosso contexto social. A gente tem a geração de latifúndios, então os negros eles são excluídos da posse das propriedades agrárias, eles não têm como se desenvolver nesse campo, aí o negro ele é empurrado para as cidades, na cidade ele também é excluído das oportunidades de emprego, o negro está sempre à margem, o negro está sempre renegado na sociedade. Então a gente tem a maior parte da população que hoje vai para o subemprego é negra, a maior parte da população que hoje não tem uma residência, a população que mora nas ruas é negra, a maior parte enfim, se tu for pegar no Brasil, a maior parte das situações negativas para o desenvolvimento do potencial humano são os negros que ocupam esse espaço. E isso isso vem de política pública, isso vem de planejamento de Brasil, isso não é sem querer. E é isso que a gente aponta todos os dias na nossa luta.
Maurício, Camila, eu ainda quero perguntar para vocês sobre as pessoas se identificarem como negras. Essa foi uma pauta recente, meio ano, talvez um pouco mais, no programa Papos de Mulher. E eu ainda preciso perguntar isso para vocês. A comunidade, a pessoa negra, ela se identifica? Ela tem já esse entendimento? Porque aí a gente já entra no preto, né? A gente está usando muito, a Duda, na abertura do programa, usou, né? A preta, as mulheres pretas. E aí, às vezes, a audiência fala, por que vocês estão falando preto? Por que não falam negro? Né? Ou então, nem é tão preto assim. Era moreno, a gente vê isso, né? E eu acho que é nosso papel, enquanto rádio, enquanto espaço democrático, ensinar as pessoas que foram ensinadas de uma forma errada. Então, importante educacionalmente falando, didaticamente falando, aproveitar a vinda de vocês para vocês nos ensinarem de que forma também falar. Bom, eu costumo dizer que o negro ele não nasce, ele se descobre. Porque vamos pensar, na nossa história, a gente tem o negro como uma coisa ruim, né? Até a palavra negratividade é ruim, sabe? Então, é muito complicado uma pessoa preta hoje se identificar. E do jeito que a gente conta a nossa própria história, do jeito que a gente é ensinado com a nossa história, é muito mais difícil ainda a gente se identificar. Porque os livros de histórias, o que ele traz? Ele traz uma pessoa escravizada, num tronco, apanhando, ou com uma corrente no pé. Então, é muito complicado hoje para a criança, para o adulto, se identificar com isso. E quando tu vai buscar conhecimento, que é a chave de tudo, né? Quando tu busca conhecimento, tu vai buscar uma nova ideia do que é ser negro. Isso aconteceu comigo, né? Eu só fui ter ciência que eu era uma mulher negra, uma mulher preta, a partir dos meus 33 anos. Foi aonde que eu acordei por aquela situação, né? Parei de alisar o cabelo, me coloquei perante a sociedade como uma mulher negra, né? Que antes isso não acontecia. Eu me chamava, que tu é? Eu sou moreninha. Não, gente, hoje eu sou preta e tenho orgulho disso. Então, isso vem muito do esclarecimento, do estudo. Por que a gente bate muito nas instituições de ensino? Porque ali está a base para a pessoa se reconhecer, né? E isso não está acontecendo. Apesar da gente ter as leis que instituem o ensino afro-brasileiro dentro das escolas, isso não acontece corretamente. Eu sei que os professores hoje eles não têm o preparo, porque o governo simplesmente colocou a lei e também não deu o preparo. Exatamente. Né? Então, a gente entende os dois lados da moeda, mas a gente, sim, isso tem que acontecer de alguma forma. Então, é muito complicado hoje uma criança, né, negra chegar na escola com o seu black ali. A primeira palavrinha, ela vai se sentir deslocada, né? Então, ninguém está preparado para ser negro e ninguém está preparado para receber a pessoa negra. Isso falta políticas públicas, falta. Porque se a gente não tem assistência do Estado, da Federação, a gente vai ter assistência de quem? Né? É o abandono, é sempre assim, né? O abandono do Estado para com a gente. Então, para a gente ter esse despertar de ser negro, a gente precisa saber da nossa história. Legal, muito bom falar com vocês aqui. A gente teria um programa todo aqui para conversar. Esse assunto é super amplo, né, Aline? E muito delicado, às vezes, quando muitas pessoas ainda estão sofrendo, né? Com tantos atos de racismo, inconformadas com tudo que acontece no Brasil. E a gente lamenta profundamente que estejamos ainda nesse ponto crítico. A gente precisa tentar, a gente precisa colocar um basta nisso e passar por essa barreira aí de uma vez por todas. Eu preciso falar, não posso deixar de falar. Primeiro eu quero, né, agradecer a todo o pessoal da Afroblack que está trabalhando, que está em casa, que está fazendo convite para os eventos que vão acontecer. E também gostaria de frisar que Lajeado, essa semana passada, foi, então, instituído um estudo na comunidade quilombola Unidos de Lajeado, onde reprova e comprova, então, a existência de pessoas escravizadas no nosso município e com uma estrutura ali
1772, se não me engano, é onde abrigava esses negros escravizados no município. Então, eu tenho que falar, né, porque isso é uma coisa muito importante para todos nós, de movimentos negros, que comprovam o que a gente já vê e fala há muito tempo. Mas agora a gente tem um papel, né, Maurício? Sempre com os papéis. Se não tiver papel assinado, não é verdade. Mas agora Exatamente. A gente tem. Então, também queria já convidar todo mundo. Dia 26, ali na Praça da Matriz, a gente vai ter um evento do AFROBLACK. Dia 30, aqui na universidade, que a gente também vai ter a nossa amostra do nosso documentário, que foi a primeira passeata de Ogum/São Jorge. E a gente está aí trazendo para o município, ou devolvendo o poder para as pessoas pretas mostrarem a sua cultura, mostrarem o seu poder e fortalecendo elas, porque a gente é um município de imigrantes, gente. Maurício, muito obrigada pela tua vinda. Obrigado, eu que agradeço. E assim como a Camila disse, eu acho que é importantíssimo a gente estar escavando essa história que a população negra tem aqui na região, porque é uma história que ela é muito negada, ela é muito apagada, e só através do passado, só através de entender e de aceitar e ressignificar o nosso passado, a gente vai conseguir construir um futuro melhor para o nosso povo. Muito obrigado. Camila Marques, coordenadora do Grupo de Cultura AFROBLACK, e também o Maurício Clichê, poeta e escritor, membro do Grupo de Cultura AFROBLACK, participando com a gente aqui no Panorama. 9h10, uma paradinha, Aline Silva? Uma paradinha, vem Independente Notícias, nós voltamos logo mais.